Estamos de volta com o Arthur Losecan, advogado e coordenador do curso de Direito da UESC, discutindo os problemas da sociedade que vão advir, né, dessa reorganização das empregadas domésticas. E eu encerrei o bloco falando aqui que eu ia perguntar para o Arthur se eu posso diminuir o salário. Por exemplo, uma pessoa... sabe o que me preocupa muito nisso, Arthur? Como nós falamos no intervalo, se você for pensar, R$3 uma hora é muito barato. É brincadeira. Em contrapartida, se você pensar nela toda lá no final, é bastante. Então, onera bastante, quer dizer, para quem paga é pouco, para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. E eu tenho lá uma funcionária nessa relação de confiança que recebe R$1.500, R$1.800 por mês. Agora, de lei, de direito, eu sou obrigada a pagar o salário mínimo. Então, extingue-se a relação de confiança e eu venho para o meu direito como empregador. Bem, então eu vou te pagar um salário. Eu posso fazer isso? Diminuir o salário dela? Não. Não, porque eu teria que estar demonstrando que eu vou reduzir o salário porque ela reduziu a jornada de trabalho dela. Então isso vai ser um problema. Às vezes, obviamente que vai acontecer informalmente. Por quê? A gente sabe, não adianta esconder também algumas coisas. A gente sabe que a pessoa, por exemplo, tem lá o assinado por 672, isso, enfim, e ela recebe 2.000. Nem ela não quer pagar. Exatamente. E eu acho que vai aumentar isso aí, né? Sem dúvida. Porque por causa dessas obrigações isso vai aumentar. Só que qual o perigo de aumentar, né? Os reflexos na justiça do trabalho depois. Porque essas, como a gente comentou, parece 3 horas, pessoas de casa não estão dizendo, é muito pouco, 3 horas, né? Como é que eu não vou pagar 3 horas? R$3 a mais por hora? Mas assim, comecem a imaginar uma situação em que o empregado não recebe, eu não pago, mas o empregado também não quer receber em folha o valor dessas 3 horas. Ele não vai receber, tá? Aí, lá na frente ele pode... Lá na frente, daqui a pouco, daqui 3, 4 anos, a coisa não vai bem, e acaba tendo que rescindir o contrato. Sim. Tá? A gente sabe que a tendência é buscar a justiça do trabalho. Tá? E as horas extra-folha, que a gente chama, salário por fora, né? Que a gente... É crime? Salário por fora? É crime. É crime. Crime previdenciário, inclusive. Né? Porque deixa de comunicar aquilo que está realizando. Deixa de pagar imposto, tanto eu quanto ela. É uma espécie de apropriação indébita. Eu estou me apropriando de um dinheiro que eu teria que estar cedendo para o funcionário ou para o Estado de uma forma geral. Então, vai acontecer um aumento dessas circunstâncias, só que o reflexo disso, depois de 3, 4 anos não pagando, porque se está pagando por fora, não está pagando. Dinheiro lá na frente. Não está pagando. Imagina acumular uma circunstância dessa. Imagina de acumular R$500 mês aí. Né? A gente está falando em 6 mil anos. Né? Eu estou falando em R$25 mil em 5 anos. Só pela falta de registro. Não estou falando nem todos os reflexos que isso vai imperar. Então veja que a coisa não é tão simples quanto parece. E para um empregador comum, digamos um empregador comum pagar R$2.000 em carteira, gera quanto? Gera 3.500, 4.000 no total? Pelo menos uns R$1.200 aí de impostos, de tributação vai ter. Em torno dos 3.200. Por quê? A gente tem que lembrar, né? Foi garantido as 44 horas semanais, foi garantido o salário mínimo, pelo menos, nunca receber menos que o salário mínimo. Mas também o FGTS passa a ser obrigatório. Isso significa uma contribuição depois a ser regulamentada de 8% a 12%. Tá? Então veja que começa a aumentar. O INSS também, uma operação de 8% a ser paga. Eu começo a ter que pagar hora extra, eu começo a ter que pagar adicional noturno, eu começo a ter que pagar a hora trabalhada no final de semana, se eu não dei o final de semana. Então, repouso semanal remunerado. Então, são muitos reflexos que vão gerando e que muitas vezes não vão aparecendo. Férias, o salário maternidade, depois tem a licença maternidade, né? A licença paternidade, não comento às vezes, mas é de 5 dias também. Também o pai tem direito ao pai estar em casa. Isso é importante. Então, olha quantos reflexos isso vai estar gerando. Então, cada problema... eu pago... Isso aí é bem interessante falar. Eu pago, por exemplo, R$600, um hipotético, né? R$600 em folha... E a pessoa recebe R$2.000. Isso. Vamos trabalhar com essa ideia, isso é bem importante. Tá? Esses R$1.400 que eu estou deixando de declarar. Estou deixando de declarar, eu vou pagar tudo dobrado posteriormente. Então, isso vai afetar de uma maneira
o orçamento da pessoa que, embora na hora é tudo mil maravilhas, né? Acho que é importante dizer assim para o espectador, né? Vejam, quem não passou, tomara que um dia não passe, né, de uma situação dessa, mas é importante saber que a partir do momento que se encerra uma relação, isso serve para casamento, serve para relação, qualquer relação, cortou a relação, não deveria ser assim, mas se tornam às vezes até relações de inimizades que não nos levam a muitos lugares. Levam, às vezes, a prejuízos dos dois lados. Isso e a gente sabe que nessa área tem profissionais, né? Muitos. Profissionais, eu digo, de fazer isso. Sai daqui, vai ali, faz aquilo, vai ali. Tem tudo isso. Tem. Né? Tem quem vai dar a opinião errada, tem quem vai colaborar de forma equivocada. É muito difícil, às vezes, acertar algumas situações nesse sentido. É complicado. Bem complicado. O que me preocupa realmente é nessa relação de confiança. Como é que vocês têm sentido, assim, a gente vai ouvir, eu vou ouvir numa outra oportunidade, a coordenadora, eu acho que tem, né, do Sindicato das Empregadas Domésticas, e pessoas também que fazem esse trabalho, tanto diarista quanto empregada fixa. Tu tem uma noção já de como é que elas estão sentindo isso? Quer dizer, não está se falando aqui de que não existe esse direito. É fato, é de direito, acho que todo mundo trabalha, todo mundo tem que receber e tem que ter suas garantias. Mas isso elas estão cientes de que pode, ao invés de ajudá-las, prejudicá-las? Eu acho que elas estão bem cientes, assim. Eu até, a gente já está conversando muito, assim, o que a gente sente, Dete? As empregadas que já possuem uma ideia de encerramento de vínculo trabalhista, ou seja, já não estão mais querendo continuar a trabalhar, essas estão preocupadas com o que está vindo na legislação. Tá? Aquelas que querem dar continuidade, são satisfeitas com o que estão recebendo de forma adequada, essas a gente não vê muito movimento por enquanto. Então o movimento não é tão grande nesse sentido. Até porque a gente sabe que a realidade hoje, não que não deveriam ganhar mais, né? Principalmente secretárias do lar, sim, mas hoje a realidade, por exemplo, em Chapecó é que os salários são bem pagos nesse sentido. Então, é isso que eu ia dizer, né, Arthur? Porque as pessoas hoje eu acho que são poucas, ou digamos, eu acho que em torno de, digamos, vamos supor aqui, que 50% hoje seja de um salário mínimo, mas e os outros 50% as pessoas são muito bem pagas. E aí o que elas vão fazer? Elas vão ter que confiar uma na outra. Vão ter que confiar, vão ter que fazer uma adequação, principalmente, ao que vai acontecer. Né? Foi feito um levantamento um tempo atrás, aí, na semana passada até, um levantamento de quanto aumentaria. Né? Eles pegaram e utilizaram, né? Um empregado doméstico que recebia R$1.000 em folha. Né? Fez um levantamento automático de 400 e poucos reais diretamente na folha. E detalhe, isso é um problema, na verdade, também. Principalmente o fato de ter salário extra folha. Porque muitas vezes as pessoas... esse dinheiro a mais que vai ser pago diretamente não vai entrar no bolso do empregado, né? A gente está falando em dinheiro que vai para a aposentadoria dele, que vai para o FGTS dele, que vai para as férias posteriormente, que vai para o 13º, então que vai inserir outras verbas, mas não vai diretamente para o empregado. Ele tem esse direito, a hora extra mas não sim, vem né? pra ele. A hora extra sim. Né? Mas fora isso não vai diretamente para o empregado. Então talvez não se tenha totalmente noção, assim, os empregados também, de que isso vai acontecer, que o dinheiro não vai cair na mão deles agora. A gente não está falando em um aumento direto de salário. Talvez sim, o que nós estamos conversando até no intervalo, talvez até assim, aqueles empregados que ganham cheio, né, e não trabalham às 8 horas, esses sim vão ter que começar a trabalhar às 8 horas, porque o empregador vai dizer, o patrão vai dizer, eu estou te pagando às 8 horas, tu vai ter que trabalhar às 8 horas também. Eu acho que há uma elasticidade nesse sentido, assim, nessa relação patrão-empregado, patroa e empregada. Eu acho que eu vou especificar aqui, muito, né? Mais porque eu até. acho que essa relação é mais feminina, eu acho, né? Até uma pena que a gente não tenha meninos que trabalham em casa, porque eu acho que a relação seria diferente. Mas assim, delas, como é que eu vou dispensar aquela pessoa que ficou tanto tempo comigo? Como é que eu vou demitir essa pessoa? A pessoa não tem como aguentar pagar. Eu sei de gente que paga R$1.800 um salário de uma empresa. Como é que tu vai gerar isso por mês? Não tem como, vai gerar desemprego e vou pegar você por diarista. Não sei quanto que está uma diária hoje, hein, Gil, sabe? Mas estão cobrando entre R$50 e R$60, né? Meio dia de trabalho. Por isso que elevou muito o salário das empregadas domésticas, né?
Então teve esse aumento grande. Foi coloca isso uma aí média que de fez R$50, subir, né? Uma pessoa que trabalha aí 9 vezes por semana, dá 450, vezes por 4 semana. já dá R$1.800. Exatamente. A pessoa pode ter mais de uma carteira assinada? Pode ter mais uma carteira assinada, Quantas? não tem problema. Quantas